Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem? Estamos voltando para mais uma aula, né? Geografia, 14ª semana. O isolamento social não acabou, as atividades remotas devem continuar, então as nossas aulas aí também vão continuar, tá? Pessoal, hoje começo com vocês o nosso capítulo 5. Uau! O espaço urbano brasileiro. Olha aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse belo país chamado Brasil. Percebam como nós estamos estudando as várias camadas, né, do Brasil. Começamos a estudar quando nem era Brasil ainda. Depois começamos a estudar como aqui chegaram, como começaram a explorar o Brasil, depois as várias atividades econômicas que existem no Brasil. Começamos a ver também as pessoas que vivem nesse país, como elas se organizam, como organizamos o território brasileiro, a regionalização. Vimos como eu organizo os aspectos físicos do Brasil, o relevo, a hidrografia, o clima, né? Nós estudamos domínios morfoclimáticos. Depois começamos a estudar o espaço rural brasileiro. E agora, nada mais justo do que começarmos a entender o espaço urbano brasileiro. Vamos falar das cidades brasileiras, para depois falarmos sobre o espaço industrial brasileiro. Olha quantas camadas nós estamos estudando do Brasil. E depois que eu falar sobre o espaço industrial do Brasil para vocês, aí eu começo a estudar as regiões brasileiras. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul. E aí acabou o ano. Aí vocês terão sido aprovados, assim espero. Estaremos no 8º ano e muita matéria. Aí não vamos falar nada do Brasil no 8º ano. Nós vamos falar mais sobre globalização, geopolítica, conflitos mundiais, estudar a população mundial, a Guerra Fria, essas matérias que muita gente gosta e é muito legal, mas estudar sobre o Brasil também é muito bom. Conhecer o nosso país é muito legal. Então vamos lá. Meus amigos, não esqueçam de assinar a lista de presença, é fundamental a participação de vocês, o registro da participação de vocês através dessa lista. Tem muita gente esquecendo, eu estava fazendo uma apuração esses dias e vi que diversas pessoas têm esquecido aí, né? E eu tenho certeza que essas pessoas já assistiram ou assistiram a aula e não estão fazendo o registro da presença. É importante porque é através dela que eu realizo lá o cômputo, né, de quem está participando, quando eu vou fechar, por exemplo, aquelas notas de participação, eu dou uma olhada para ver quantas faltas a pessoa tem, tudo. E se tiver muitas faltas, eu acabo que tenho que tirar pontos, né? Então, não esqueça disso. Beleza? Combinado? Espaço urbano, pessoal. Urbanização brasileira. Olha que nome lindo, né? O espaço urbano, pessoal, ele reflete aí as interações do ser humano com a natureza. Olha que interessante. Ou seja, quando eu falo que ele reflete as interações do ser humano com a natureza, eu quero dizer o quê? Porque ele acumula artefatos e as construções criadas para tornar a nossa vida possível e mais confortável. Então, ele reflete uma interação nossa com a natureza. Porque se eu não quisesse uma vida mais confortável, uma vida mais possível, com mais possibilidades, eu estaria provavelmente
dormindo em uma caverna. Então concorda que o espaço urbano ele reflete as interações do ser humano com a natureza. Eu comecei a interagir com a natureza e comecei o quê? Através disso, modificar esse espaço, tornando mais confortável, possível ao desenvolvimento da vida. Ou seja, as sociedades elas alteram a dinâmica e os elementos naturais que existem aí na natureza, né, para agregar o quê? Alguns benefícios. A habitação, a locomoção, né, ruas, infraestrutura, água chegar até a sua casa, energia elétrica. E essas intervenções no espaço natural acabam levando o quê? Uma concentração de habitantes em uma determinada região. Por quê? Nesta região, ela vai oferecer, ela vai ter alguns benefícios em maior quantidade e em maior qualidade. Então, olha aqui, eu estou dizendo, a partir do momento que há uma interação do homem, do ser humano com a natureza, ele passa a modificar, né? Ele passa a acumular neste espaço construções, alterações, transformações para tornar sua vida mais possível e mais agradável. E essas dinâmicas, né, acabam alterando esse espaço, né, dotando esse espaço, né, com habitações, dotando esse espaço, né, com uma forma mais ágil, mais fácil de locomover, com uma infraestrutura que vai me garantir esse conforto, por exemplo. E tudo isso vai acabar levando alguns locais a terem mais pessoas do que outros, tá? Porque nesses locais vão ter uma maior infraestrutura, uma maior qualidade, uma maior quantidade de benefícios em relação a outras. E é neste contexto que surge o espaço urbano, mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E o Brasil, ele é considerado aí no mundo um país, uma nação urbana. Mais de 85% da população brasileira vive nas cidades, não vive mais no campo. Mas isso não quer dizer que mais de 85% da população viver na cidade, isso não quer dizer que todas as cidades brasileiras possuem essa mesma infraestrutura que eu falei com vocês. Pelo contrário, né? Existe uma disparidade, existe uma diferença muito grande nas paisagens urbanas do Brasil. E essas diferenças nas paisagens urbanas, elas vão mostrar para a gente o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico e as diferentes realidades culturais das pessoas e dos locais onde essas cidades estão. Tudo bem? Então, essa é uma introduçãozinha nossa aí à aula. Eu vou deixar, isso aqui vai ser como se fosse uma aula nossa lá na escola. Eu vou deixar essa imagem de fundo e hoje vocês vão escutar eu falando. Se vocês quiserem, podem deitar agora, colocar o seu edredomzinho, né? Não sei se você está de fone, se você está estando. E agora você vai se concentrar no que eu vou contar para você, uma bela história. Talvez nem tão bela. E a partir disso, depois você vai tomar nota das coisas que eu falei, vai fazer um resumo, uma síntese para você consolidar tudo que nós estamos discutindo. Mas olha aí, urbanização brasileira, olha que imagem legal, cara, um centro urbano. Mas como surgiram os primeiros núcleos urbanos no Brasil? Você tem que pensar que a urbanização, né, ela está relacionada à concentração de pessoas e atividades produtivas em um espaço. Então, quando eu falo de urbanização, eu estou dizendo que há uma concentração de pessoas
e atividades, serviços em um determinado espaço. As primeiras cidades do mundo surgiram lá há 3.500, 3.000 anos antes de Cristo. A primeira cidade é a cidade de Uruk, por exemplo, que hoje, Uruk, Iraque, a primeira cidade que surgiu no mundo, que se tem conhecimento. Então as primeiras cidades surgiram há 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. Uma coisa muito antiga, não é verdade? Surgiram no Oriente Médio, algumas no continente africano. Só que essas primeiras cidades que surgiram, elas estavam limitadas, elas surgiram em locais que eu já ensinei para vocês em conceitos demográficos, em regiões chamadas ecúmenas, ou seja, regiões que são propícias, que são adequadas à ocupação humana. É fácil ocupar aquele local, próximo ou à margem de rios, que tem, né, o seu vale ali irrigável, né, as margens dos rios, é fácil fazer a irrigação. Então é uma área ecúmena, não é uma área com uma topografia muito irregular, uma área com um clima muito severo. Então as pessoas, né, as primeiras cidades surgiram em áreas assim, que era fácil, entre aspas, ocupar. Ok? E à medida, claro, que a sociedade foi se desenvolvendo, sobretudo no sistema feudal europeu lá, né, e junto com o desenvolvimento do capitalismo, que vocês já aprenderam, acredito, com o meu amigo David, né, as cidades começaram a se desenvolver mais. Tá? Começou-se a possibilitar o desenvolvimento dos chamados burgos, que deu origem às cidades como nós conhecemos hoje. Porque elas abrigavam ali uma intensa atividade comercial, uma atividade artesanal, e as pessoas começaram a se concentrar próximo a essas atividades, e dali surgiram mais cidades. No Brasil, falei do mundo, né? No Brasil, lá quando começou o nosso processo de colonização, né, as principais atividades econômicas no Brasil eram realizadas no espaço rural, não é verdade? E fazia com que a maioria da população ela vivesse aonde? No campo. Porque as primeiras atividades elas estavam diretamente relacionadas ao campo. Tá? À medida que novas atividades econômicas foram surgindo no Brasil, fez com que se desenvolvesse núcleos urbanos. Algumas cidades. Nós vamos ver sobre isso aí. Tá? Por exemplo, nós tivemos a produção de açúcar no litoral nordestino, lá no século XVI. A atividade mineradora no Sudeste, no século XVIII. A cafeicultura, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, já no século XIX. Então, à medida que foram surgindo atividades econômicas no Brasil, próximo a essas atividades econômicas começaram a surgir centros ou núcleos urbanos. Antes, a atividade, né, econômica era realizada no espaço rural, o extrativismo. As pessoas viviam no campo. Agora, à medida que foram desenvolvendo novas atividades, as pessoas começaram a migrar ou começou a surgir novos núcleos urbanos. Essa configuração territorial do Brasil aí, eu posso dizer, né, de ser primordialmente rural, ela começou a mudar drasticamente, ou ela mudou assim de forma violentamente, né, com a descoberta das jazidas minerais, com a descoberta do ouro e outros minerais aqui no sudeste do Brasil. A procura por esses metais preciosos, ouro, prata,
né, provocou uma migração muito grande para o interior do Brasil. Tá? E como provocou uma migração muito grande para o interior do Brasil, próximo a essas áreas minerárias, próximo a essas áreas onde estavam ocorrendo essa mineração, começou a ter o quê? Começou a ter que abrir comércio, começou a ter que abrir uma rede de serviços. E ali, a partir do momento que foi se criando uma extensa rede de serviços e comércio para atender o número cada vez crescente de pessoas que estavam em busca dos metais preciosos aí, de ouro, da prata, nós tivemos aí o surgimento das cidades como a gente conhece hoje no Brasil, tá? Então, ao obter sucesso, por exemplo, na descoberta dessas jazidas minerais aqui, principalmente na região sudeste, né, os acampamentos improvisados que tinham aqui começaram a se configurar, começaram a se organizar, começaram a virar o quê? Vilas, arraiais, até virar núcleos urbanos. Por exemplo, os núcleos populacionais e urbanos que se desenvolveram aqui em Minas Gerais estão associados às cidades que desenvolveram aqui, que cresceram, que nasceram, que surgiram em Minas Gerais, elas estão o quê? Associadas à exploração mineral. Vila Rica, chamava Vila Rica, hoje a gente conhece como Ouro Preto. Vila Albuquerque, que era o nome antes, hoje a gente conhece como Mariana. Vila Real de Sabará, que hoje a gente conhece como Sabará. São cidades que surgiram associadas ao ciclo do ouro. À medida que se descobria ouro, vinha muita gente para cá em busca disso. Elas montavam um acampamento e aí começou-se, em cima desse acampamento, criar uma rede de serviço, de comércio, para atender os próprios mineradores. E aí só foi aumentando essa rede de comércio, essa rede de serviço, cada vez vindo mais gente, cada vez mais pessoas explorando, surgiram as cidades. E aí a exploração mineral, né, olha que legal, ela permitiu a construção, né, para poder escoar, para poder levar embora esses minérios, o ouro, para poder levar até o porto, para a Europa, por exemplo, ou para qualquer lugar do Brasil, precisou fazer a construção que? De estradas, de comércios, tá? Então, a exploração mineral, eu posso dizer que permitiu a construção de uma rede de estradas para o escoamento da produção e o atendimento da demanda da população que ocupou essa área. Pois essa população ela precisava de alguns produtos e aí precisava ter estradas, por exemplo, que chegasse até esses acampamentos que ali começavam a se virar cidades, né, para poder atender essas populações, ok? Ao longo dos cursos d'águas, por exemplo, e ao longo dos locais de exploração de ouro, começaram a surgir os primeiros lotes, as primeiras construções de casa, as primeiras habitações, e aos poucos essa estrutura, estruturava-se aí a partir dessas casas, né, desses lotes, estruturava-se o quê? Um sistema de vias, de ruas que acaba conectando isso tudo, né? Criava-se uma rede de circulação de objetos, mercadorias, pessoas. Isso são as cidades, como a gente conhece hoje. E é importante dizer que num contexto mundial também, a partir da Revolução Industrial, a urbanização se expandiu pelo planeta como um todo. E ela passa a ocorrer num ritmo muito acelerado em todo o mundo, tá? A partir da Revolução Industrial. Por quê? Os países, né, lá da Europa, por exemplo, que passaram por essa Revolução Industrial, eles tiveram um intenso crescimento dos centros, né, dos núcleos urbanos e populacionais. Por quê? Essas indústrias que estavam surgindo, elas surgiam nas cidades. E por causa do quê? Das novas atividades produtivas dessa indústria, as pessoas começaram a sair o quê? Do campo e ir em direção às cidades, em busca o quê? De emprego,
de mais infraestrutura que estava surgindo. Ora, as cidades onde essas indústrias estavam surgindo, elas tinham que se equipar para atender às demandas da indústria. E aí as pessoas iam atrás dessas infraestruturas cada vez melhor. Isso aconteceu muito nos países no qual passaram lá, no qual tivemos as revoluções industriais. Já os países periféricos, os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a urbanização foi muito diferente desses outros países. Porque a nossa industrialização ela foi tardia. Nosso processo de se industrializar aconteceu muito depois do que na Europa. E o nosso processo, então, de urbanização, ele se deu por quê? Principalmente porque chegou aqui no Brasil a modernização e as novas dinâmicas existentes no campo. O campo começou a se modernizar. E o resultado disso foi o quê? A expulsão em massa de trabalhadores do campo que começaram a migrar para onde? Para as cidades. Né? Eles começaram a migrar para as cidades porque no campo já não tinha mais emprego para eles. Olha, a dinâmica é um pouco diferente. Percebam? Então, até meados aí do século XX, mais ou menos, o Brasil era um país de economia, essencialmente um país praticamente agrário. A maior parte da nossa população, né, até metade do século XX, ela vivia no campo. Porém, essa realidade começou a mudar, porque o Brasil começou a industrializar a partir da década de 30, a partir de 1930, e essa industrialização levou uma mecanização do campo, uma mecanização das lavouras. Né? Então, tanto o processo de industrialização e uma mecanização do campo brasileiro, a mecanização principalmente na década de 60, tá? Lembra da Revolução Verde? Principalmente na década de 60, eles incentivaram a migração das pessoas do campo para as cidades. Ok? Lembra, o campo também tinha muita concentração fundiária, né? Levou as pessoas a esse êxodo rural. E levou que muita gente, já que a maioria da população vivia no campo, né? Levou um êxodo rural muito grande. Muitas pessoas saíram do campo ao mesmo tempo em direção às cidades. E isso levou, aqui no Brasil, a uma rápida urbanização. E essa rápida urbanização, né? Porque as cidades elas tinham muito o quê? Atrativos, né? Atrativos do setor secundário e terciário, empregos. Tinha muitos postos de trabalho na indústria e no setor de serviço e comércio. Essa rápida urbanização, ela não aconteceu de forma planejada. É isso que vocês precisam saber. Que a urbanização brasileira, a maioria das cidades no Brasil, teve o seu processo de urbanização de forma não planejada. Algumas cidades apenas do Brasil que tiveram aí que tiveram seu planejamento urbano, as cidades foram estruturadas, as cidades foram criadas para atender essa demanda. Né? Então a maioria dos municípios, das cidades, ela surgiu de forma espontânea, foi chegando tanta gente que ela foi surgindo. Poucas cidades no Brasil foram planejadas. Eu posso dizer alguns locais foram planejados aqui, ó, Brasília, Palmas, que fica em Tocantins, Teresina, que fica no Piauí, Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais. Foi uma cidade planejada. Legal, né? Então, pessoal, é importante nós entendermos que a urbanização no Brasil aconteceu de maneira rápida e desordenada. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula voltamos a falar mais aí. Dessa vez nós vamos falar sobre a hierarquia urbana. Existem cidades mais importantes do que outras, metrópoles,
capitais regionais, centros subregionais, centros locais. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa organização urbana, a hierarquia urbana. Tchau para vocês e até a próxima aula. Valeu!